Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Rodrigo Miller, professor de Relações Internacionais e de Geopolítica. E hoje eu quero trazer alguns elementos teóricos, alguns elementos conceituais, para que a gente possa, a partir de agora, construir uma visão mais analítica das relações internacionais e da geopolítica, porque nas últimas lives, nos últimos vídeos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos basicamente pegando a realidade internacional de diversos países, de diversos continentes, e estamos analisando cada uma das suas dinâmicas, cada um dos seus traços mais peculiares, algumas formas de analisar conceitos e de outras visões mais sociológicas a respeito da realidade internacional. O que eu quero trazer hoje é alguns conceitos para que vocês possam ter ferramentais mais adequados para analisar a realidade internacional. E o porquê que eu estou chamando isso e o porquê que eu quero trazer este debate para o nosso canal aqui. Em primeiro lugar, porque se nós observarmos os analistas internacionais da grande mídia, nós vamos perceber que eles têm uma dificuldade muito grande de entender o que de fato está acontecendo na realidade internacional. Em segundo lugar, porque boa parte da academia de relações internacionais, de ciência política, elas possuem falhas conceituais e elas têm uma certa deficiência em entender como que se dá o processo de formulação dos agentes políticos e de entender como que eles agem, por que eles se comportam do jeito que se comportam e como que eles fazem para analisar essa realidade, uma vez que eles têm essa insuficiência de métodos e de capacidade teórica para analisar. Só que como que a gente pode observar isso nas relações internacionais de forma mais evidente? Bom, para que a gente possa observar isso de uma forma mais evidente nas relações internacionais, a gente precisa entender que nessa ciência de ver a realidade internacional, são duas grandes correntes que estão vinculadas nas relações internacionais. Uma que é o realismo e a outra que é o idealismo. Essas duas correntes hoje, elas são talvez as grandes correntes dominantes no mainstream, ou seja, na grande parcela de todos os analistas internacionais e de todos os intelectuais que escrevem a respeito da matéria. A gente tem também outras teorias que não estão nem em um e nem em outro eixo, mas eles são mais à margem da análise das relações internacionais, que são os pós-positivistas, mas ao longo da trajetória do estudo da matéria, essas são as duas principais correntes. E o que elas tentaram responder, o que elas tentaram trazer um pouco de luz a respeito da realidade internacional? Por que guerras acontecem? Por que os conflitos internacionais eles se dão do jeito que se dão, e é isso que é o grande objeto das relações internacionais, tentar entender o porquê que as guerras acontecem, por que essas guerras modificam o sistema internacional e como que a gente pode observar essa realidade ao longo da história. Então, o que nós temos que entender aqui? Bom, a conceituação e os seus principais marcos fundadores das duas escolas, bem como seus autores principais. Vamos começar trazendo aqui a respeito da escola realista das relações internacionais. Então, a gente precisa antes entender que a escola realista ela possui algumas premissas que são dadas em todos os teóricos das relações internacionais que se aderem a essa escola de análise. Primeira grande premissa existente dentro da escola realista de relações internacionais é de que o elemento fundamental da política são os estados. Portanto, quando a gente está observando a realidade internacional para os realistas, a gente vê que os governos são os principais atores das relações internacionais e também das relações entre as organizações internacionais. Um outro ponto importante e uma premissa comum para o realismo nas relações internacionais é que a anarquia internacional é insuperável. E o que eu estou dizendo aqui em relação à anarquia? Bom,
Pegue hoje a situação internacional, como China, Estados Unidos, Rússia, Itália, França, todos esses países são soberanos. E não há nenhuma organização e não há nenhuma entidade que esteja acima dos países para dizer o que eles devem fazer ou como eles devem se comportar. Então, essa é a análise dos realistas, que não existe nada acima deles. Então, a partir disso, são as políticas dos estados que vai determinar aquilo que é o fundamento das relações internacionais. A terceira premissa mais importante dentro da visão realista é que os estados eles podem cooperar entre si desde que não fira os interesses nacionais, desde que a nação, ou melhor, o governo dessa nação não seja ferido, não seja lesionado. E o quarto ponto mais importante dessas premissas iniciais a respeito da Escola Realista de Relações Internacionais é de que as nações elas estão interessadas somente no elemento de segurança internacional. Portanto, para a Escola Realista de Relações Internacionais, o que importa, ao fim e ao cabo, é militar, estratégia de guerra e são a formação de exércitos para garantir a soberania dessas nações. Então a gente percebe aqui que é uma escola que está interessada em compreender essas dinâmicas das nações dessas perspectivas. Essa escola realista de relações internacionais, ela tem como fundo e como base principal ou base inicial de discussão diversos autores clássicos da ciência política, como por exemplo o Nicolau Maquiavel, que ele vai dizer que o príncipe deve agir de uma forma quando está lidando com os seus súditos e também deve agir de uma outra forma na sua vida privada. O que o príncipe deve ser temido, aí a gente pode ligar com essa questão de segurança, então é fundamental ter esse elemento de pressão constante, esse elemento de vitalidade para poder agredir o Estado inimigo. Este é um ponto importante também. Outro autor que eles trazem muito é Tucídides, que talvez seja o pai das relações internacionais, que escreveu a História da Guerra do Peloponeso, que vai mostrar como que Esparta e Atenas duelaram nessa guerra, então quais são os elementos que fazem com que as nações disputem a criação da ordem internacional. Outro importante também, para a gente completar só essa primeira parte básica de análise, é Thomas Hobbes. Quando ele escreve o livro Leviatã, ele fala que o homem é o lobo do homem, que os homens vivem num estado de natureza hostil e belicoso, portanto é necessário que haja um controle social, uma maior forma de garantir que a sociedade em si não entre em colapso. E aí é necessário que haja um elemento de estabilidade. Ele está falando dessa questão da anarquia internacional. Então a gente pode perceber que a base conceitual filosófica para a Escola Realista das Relações Internacionais, ela está muito ligada àquela a parte da ciência política depois do século XIII e depois do século XIV. Portanto, uma escola que já vai caminhando para o contratualismo, para o liberalismo dentro da filosofia política. E quais são os autores principais dessa escola no século XX? Porque nós estamos analisando as relações internacionais e a matéria, essa ciência, ela só é organizada de forma científica a partir do século XX, um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial. E aqui a gente pode apontar 3 autores importantes para a gente compreender. O primeiro, que é Hans Morgenthau. Para quem já ouviu falar sobre Hans Morgenthau, sabe da importância dele na política dos Estados Unidos. O professor Olavo de Carvalho, inclusive, ele tem alguns conceitos, ele tem algumas aulas que ele vai falar somente a respeito da doutrina Morgenthau no livro Política das Nações. E o que ele traz nessa... qual que é a importância de Hans Morgenthau para as relações internacionais? Ele afirma que a política internacional é somente aquilo que conta para a análise da ação de um determinado país nas relações internacionais. Então vamos pegar aqui um exemplo do Brasil.
Para Hans Morgenthau, quem formula a política externa do Brasil é o Itamaraty. E o Itamaraty, juntamente com o governo do presidente da República, são eles que vão desenhar toda a política externa de um determinado do país, de um determinado objetivo ou de um determinado objeto. E o que acontece? A análise para aqui, para Hans Morgenthau. Só que o que acontece? A gente pode perceber que existem outros elementos que vão sendo necessários para entender a política externa de um determinado país de uma forma melhor. Então, para esse autor, o que acontece? A política internacional é como se fosse uma bola de bilhar. Então eu vejo a capa dela, mas eu não consigo penetrar dentro dessa bola de bilhar e para mim tanto não importa muito a análise. Então saber se tem partido político A, B ou C disputando poder não é tão relevante assim. O que importa é aquilo que eu vejo dentro da condução da política externa de um determinado país. Outra contribuição que Hans Morgenthau faz para as relações internacionais é de que os estados eles podem ter moral flexível, ou seja, não existe um princípio de moralidade determinado nas relações internacionais e na condução dos negócios estrangeiros de um determinado país. Então, vamos supor o seguinte, o Brasil está negociando algo com os Estados Unidos e vai agir de forma A. Já com a China, ele negocia de forma B. E A e B são contraditórios. Então, o que acontece? Para Hans Morgenthau, isso não fere nenhum princípio, isso não vai ferir nenhuma moralidade, porque a moralidade dos estados é diferente da moralidade da conduta individual. E aí a gente consegue observar que isso vai gerar alguns problemas de análise quando a gente está tentando entender o longo prazo das relações internacionais. O outro autor muito importante dentro da perspectiva realista das relações internacionais chama-se Kenneth Waltz. Ele é um autor americano e ele escreve por volta da década de 60, 70, 80 do século XX. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a anarquia, que aquilo que eu expliquei, né, dos estados serem as unidades máximas da política, eles organizando-se de forma anárquica, eles vão de alguma forma tentar estabelecer um princípio que não fira a paz e que não deixe também a instabilidade política ser uma constante, porque se houver a instabilidade política, esses países, eles não vão conseguir se organizar da melhor maneira para trazer a prosperidade. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que esses países, mesmo que eles não obedeçam a alguém superior, eles vão tentar estabelecer por meio de uma correlação de forças alguns graus de relação de poder e assim esses graus vão possibilitando a emergência de uma certa estabilidade nas relações internacionais. Já o outro autor que faz parte dessa tradição realista das relações internacionais é o Hadley Bull. Ele é um dos maiores estudiosos na Inglaterra e ele é o líder da chamada Escola Inglesa de Relações Internacionais. E ele escreve um livro muito importante em 1977, dentro desse contexto da Escola Inglesa, que vai falar o seguinte, que os estados eles precisam respeitar o que eles acordam. Então vamos supor o seguinte, você tem Brasil e Estados Unidos de um lado. O que eles fazem? Eles firmam um acordo e eles escrevem um documento, um tratado, e esse tratado ele vai dizer aquilo que um país deve ou não fazer ou se comportar. E o que o Hadley Bull está falando nesse contexto de relações internacionais é que se as nações elas desrespeitam este contrato, acaba gerando problema nas relações internacionais e a anarquia
que é insuperável para eles, acaba se tornando insustentável, acaba se tornando instável, e assim a gente tem a possibilidade de guerras, de conflitos nas relações internacionais. E aqui a gente pode observar uma coisa interessante. Se nós observarmos depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Escola Realista de Relações Internacionais, quando que ela tem maior protagonismo? Quando o sistema internacional ele está mais quente, quando ele está mais próximo de um possível conflito. Então a gente pode ver isso na Guerra da Coreia, nós podemos ver isso na Revolução Iraniana, ou também na crise dos mísseis em 1962. Ou seja, nesses momentos e quando as nações estão caminhando para um conflito bélico, quando a temática de segurança ganha maior protagonismo, essa escola de relações internacionais acaba ganhando maior protagonismo na análise. E este é um ponto interessantíssimo. Além disso, nós temos que observar que a Escola Realista de Relações Internacionais acaba por favorecer potências que são mais estruturadas, fazer com que as potências que têm maior capacidade militar adotem a escola realista, porque ela vai garantir um certo princípio de estabilidade para a condução dos negócios daquela nação. Então a gente tem toda essa dinâmica dentro desse primeiro eixo estruturante das relações internacionais. Agora a gente pode passar a análise para a escola idealista das relações internacionais, que também surgiu no século XX, e a gente pode ver que todos os estudiosos e aqueles que escrevem sobre relações internacionais, mas que estão dentro do idealismo, ou também chamado liberalismo nas relações internacionais, também tem algumas premissas que são comuns a todos eles. A primeira delas, a primeira premissa comum que os idealistas têm nas relações internacionais é de que o livre comércio ele é fundamental para que não haja guerra entre as nações. Por quê? A ideia deles é o seguinte, que uma nação está comercializando com a outra, cada uma está lucrando mais, existe uma possibilidade de ter maior emprego, maior quantidade de desenvolvimento econômico, e se uma potência entrar em conflito com outra potência, toda essa base econômica vai acabar sendo destruída. E ao ser destruída, as pessoas vão empobrecer, as pessoas vão passar por dificuldades, e assim a gente vê que os líderes políticos não estarão tão dispostos assim a iniciar um conflito nas relações internacionais para ganhar um território ou para conseguir acabar com uma ideologia política. Isso é muito importante, ou seja, essa interdependência comercial vai fazer com que as nações pensem duas vezes antes de entrar em conflito. Uma outra premissa muito importante que os idealistas nas relações internacionais possuem é a ideia da democracia, ou seja, como as democracias liberais elas estão baseadas em um parlamento, e este parlamento é como se fosse a caixa de ressonância da população como um todo, quando os parlamentares eles estão vendo a possibilidade de guerra e eles estão vendo que entrar em guerra geralmente é uma má ideia eleitoral que não dá votos para um determinado político, acaba gerando uma dificuldade desses políticos aceitarem fazer com que um determinado país entre em conflito ou não. Além disso, como essas democracias liberais elas estão baseadas numa tripartição de poderes, né? Então o que acaba acontecendo? O parlamento declara guerra a um determinado país, mas aí baixa o poder judiciário e fala que essa declaração de guerra pode não acontecer. Ou vem o presidente do executivo e fala que essa declaração não deveria ter acontecido neste momento. Ou seja, essa divisão de três poderes para os democratas, para os liberais, vai fazer com que exista uma dificuldade técnica e uma dificuldade metodológica para que as nações entrem em conflito entre si. Então, o que esses idealistas nas relações internacionais eles argumentam? Que, bom, é necessário, então, fazer com que
o mundo, todos os países, adotem os princípios democráticos. E a gente vê aqui uma clara alusão à chamada paz perpétua de Immanuel Kant. Kant, ele tinha essa ideia de que repúblicas e democracias, elas trariam maior estabilidade para o sistema internacional do que os impérios, porque na visão dele, o que acontecia? Um império, uma monarquia é mais agressivo, mais expansionista. Já uma república, ela é mais retraída e ela tem uma visão de maior paz. Este é um ponto importante para a visão liberal. E o terceiro ponto, que a gente pode ver que é uma premissa comum a todos os liberais, é de que as instituições são fundamentais, porque a criação de instituições, a criação de organismos que ajudem a dar maior transparência, maior responsabilidade, maior accountability, essa palavra em inglês vai falar assim, de um maior controle institucional e de leis dentro das relações internacionais, vai garantir que os países não entram em conflito. Então a gente pode observar que esses liberais, eles são muito afeitos a organizações internacionais, como por exemplo a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, a própria Organização dos Estados Americanos, a OEA. Tudo isso porque, segundo os liberais, essas organizações vão garantir a paz e a estabilidade de uma nação. E no século XX, dois grandes autores dessa tradição liberal democrática escreveram a respeito das relações internacionais, que foi o Robert Keohane e o Joseph Nye Jr. Esses dois scholars de Harvard, lá nos Estados Unidos, eles escreveram um livro chamado Poder e Interdependência, também em 1977, junto com aquele autor da escola inglesa realista, que é a Sociedade Anárquica, né? E aí a gente pode observar o que neste livro, Poder e Interdependência? Que eles estão analisando como que as nações elas vão se fortalecendo de forma mútua, como que elas vão ganhando maior interligação entre elas, até que exista quase que uma simbiose dessas nações. E aqui eles têm uma visão um pouco diferente dos realistas, que eles consideram que organizações internacionais moldam a realidade internacional, que organizações não governamentais também moldam a realidade internacional e que empresas transnacionais também contribuem para que esta aproximação se dê, que ela seja mais clara. Este é um ponto interessante da perspectiva desses dois autores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante que eles trazem a respeito do poder da interdependência são os conceitos de vulnerabilidade e de sensibilidade. O que é isso? Bom, a vulnerabilidade, eles estão vendo o seguinte, bom, existe essa interligação, existe esse imiscuimento entre as potências, entre os países, e o que eles estão vendo? Quão vulnerável é um determinado país se uma nação mais forte tenta influenciar essa nação mais fraca e como que ela vai reagir. Então você tem a vulnerabilidade, ela está muito vulnerável, ou seja, ela tem instrumentos que são incapazes de lidar com essa influência toda. Este é um ponto. E quão sensível essa nação é para poder fazer com que essa influência externa seja debelada. Esses são os dois conceitos chaves quando a gente está tentando analisar a escola idealista das relações internacionais. E o terceiro ponto fundamental para a escola idealista é que a anarquia pode ser superada nas relações internacionais. Tanto o Robert Keohane como o Joseph Nye, eles argumentam de que é possível estabelecer uma ordem que não seja anárquica, ou seja, que exista uma certa lógica e uma certa racionalidade, fazendo com que as nações devam cumprir aquilo que estão simplesmente se colocando, não apenas porque elas decidiram cumprir, mas porque existem elementos morais que
estão para além dessas questões. Então, o que a gente percebe aqui é que a escola idealista nas relações internacionais, ela tem uma outra perspectiva e uma outra dinâmica na possibilidade de analisar toda a realidade internacional. Só que tanto os idealistas quanto os realistas, eles são incapazes de analisar toda a realidade internacional e de fazer uma análise da política de forma mais contundente e de uma forma que vai trazer maior capacidade de análise para aqueles que se debruçam e se interessam sobre esse assunto. Então, o primeiro ponto é o erro fundamental dos realistas acharem que somente os estados são fundamentais na análise e que a política interna dentro dos países não importam. E o que a gente vê é exatamente o contrário, que nós temos grupos de pressões, nós temos lobbies, nós temos grandes corporações de mídia que vão moldando muito a realidade internacional, que vão fazendo com que o país se comporte de uma maneira muito mais organizada por eles do que propriamente pelo governo. Então, muitas vezes, o governo é quase que um refém dessas grandes mídias e das grandes universidades. E aí a gente pode perceber quando existe um domínio ideológico das universidades, quando existe um domínio das mídias que querem fazer que o país tem uma política externa A, mas aquele governo tem uma política externa B. E aqui a gente vê que a doutrina Morgenthau, do Hans Morgenthau, ela é insuficiente para analisar a realidade internacional. Claro que é fundamental a gente compreender a política externa formulada pelo governo, mas essa política externa, ela não necessariamente será aquilo que vai ser levado a cabo pelo país, porque tem todos esses grupos de pressão. Um outro ponto importante que a gente pode observar que é uma crítica à escola realista das relações internacionais é essa ideia de que os estados, eles obedecem contratos, eles obedecem os tratados internacionais. Ora, o contrato está baseado num texto, é uma lei positivada. Só que existem muitos outros mecanismos que podem fazer com que este contrato seja impossível de ser praticado. Então existe desinformação, existem momentos e instituições que vão fazer com que aquela redação tenha sido colocada de forma proposital. Então a gente vê que essas possibilidades de organizações dos próprios estados, como uma BIM, um Mossad ou uma CIA, que são organismos de inteligência, penetrem na realidade internacional e façam com que aquela letra fria do contrato não necessariamente seja uma realidade. Este é um ponto importante. Por quê? Porque o contratualismo visto pela escola realista, ele é insuficiente para observar a realidade internacional. Temos as questões religiosas também que impactam nessa ideia. Então vamos supor o seguinte, um país muçulmano, ele decide fazer um acordo de que a sua população não vai poder rezar para Alá em um determinado país. Mas, de outra forma, ele vai penetrando células dentro daquele país para modificar a realidade do país onde esses muçulmanos estão, até que haja uma possibilidade de alteração desse contrato ou que ele não seja respeitado por uma dificuldade prática. Então a gente tem essa possibilidade de ver uma deficiência na escola realista. Já do lado da escola idealista, a gente pode perceber que as organizações internacionais, elas não fazem a superação da anarquia internacional, mas elas vão estar ligadas a saber o seguinte: qual que é o agente histórico por trás dessas organizações internacionais, ou seja, quais são as ideologias e quais são as figuras e personalidades que estão lidando com a ONU ou com a OMS, né, dessa forma, e qual que é a verdadeira motivação que está por trás dessas organizações agirem do jeito que agem e produzirem as tomadas de decisões do jeito que tomam. Então, um dos pontos importantes que a gente pode observar aqui é que
O que importa dentro dessas organizações internacionais é saber o agente histórico. Qual que é aquele grupo de pessoas que está organizado de uma forma constante ao longo do tempo, e aqui eu estou falando de longo prazo, que vão moldando a realidade dessas instituições ao longo do tempo. Se a gente não tiver essa condição de fazer essa análise, nós vamos nos perder muito dentro do processo de entendimento da realidade internacional. E, por fim, uma última crítica que a gente pode fazer do lado idealista é que o comércio e a democracia, elas não geram a paz entre si, elas não geram uma maior estabilidade das relações internacionais. Por quê? Os Estados Unidos eram uma democracia. E o que eles fizeram em 2003? Invadiram o Iraque. Nós estamos vendo hoje o que são duas democracias estabelecidas que estão tendo momentos de dificuldade também, que são os Estados Unidos da América e o Reino Unido, que estão cada vez mais adotando posturas agressivas contra a Rússia. E existe no direito internacional uma proibição clara que todos acordaram, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que é: não vamos entrar em guerra. Este é um outro ponto importante. Além disso, a ideia de comércio ser uma ideia de que vai trazer paz é também falsa, porque nunca se houve tanto fluxo de comércio e nós estamos vendo muitos conflitos regionais acontecendo e toda a realidade internacional está se tornando cada vez mais complexa e tensa. Portanto, quando a gente vai analisar as relações internacionais, é fundamental que a gente tenha estes instrumentos dos idealistas e dos realistas, sim, na nossa consideração, sim, na nossa análise da política, mas existe uma outra gama que aí quem vai dar essa resposta é toda uma tradição filosófica ocidental, é todo um outro cabedal de conhecimento que vai nos permitir jogar à luz nessa realidade e aí entender de forma mais ampla o fenômeno da política internacional. Por isso, eu acho que é tão importante a gente mesclar um pouco essa situação, uma hora falando das realidades locais, da política entre as nações ali, e agora também concedendo esses instrumentos para que vocês possam analisar a realidade internacional de uma forma mais sólida e não ficar preso àquilo que o Jornal Nacional está te falando ou a BBC está te falando, e assim a gente vai conseguindo entender de forma mais coesa e mais concatenada aquilo que realmente importa. Por este vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo, se Deus quiser. Até mais, pessoal.